do 1 ao 11. Aqui na Bíblia diz: a justificação pela fé e paz com Deus. Esse é o título que está na minha Bíblia. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Bom, essa é a carta. Paulo escreveu à igreja de Romanos no ano de 55, entre 55 e 57 depois de Cristo, no período em que o imperador da época era Nero César. Mas o antecessor dele, o imperador Cláudio, ele fez com que os cristãos fossem expulsos de Roma, mas aqueles que permanecessem em Roma seriam perseguidos. E isso se intensificou no período de Nero. No período de Nero foi mais ainda intensificado a perseguição cristã. Os cristãos eles eram humilhados publicamente, eles eram mortos publicamente, eles eram açoitados, eram jogados no Coliseu para ser comidos por animais famintos, nos jogos que a gente chamava de pão e circo, que é assim que eles faziam suas diversões naquele tempo. Assim como também os cristãos eles eram perseguidos pelos gladiadores nos coliseus também. Isso era a diversão romana naquele tempo, a perseguição aos cristãos. Depois quando a Roma foi incendiada por Nero, Nero intensificou mais ainda a perseguição, botando culpa nos cristãos, sendo que a história mesmo fala que foi Nero que botou fogo, fazendo com que os cristãos eles fossem incendiados publicamente. Eles eram usados como uma tocha viva. Eles eram amarrados no poste e eles iluminavam as ruas de Roma com seus próprios corpos. Então a gente pode perceber como que era a perseguição cristã naquele tempo. E essa era a ambientação da carta aos Romanos. Paulo escreveu essa carta com muitas palavras de esperança aos cristãos romanos, para dar, vamos dizer, um alívio a eles, por causa da tamanha perseguição que eles sofriam. E essa perseguição, elas eram as tribulações que eles sofriam naquele tempo. E as tribulações são as tribulações que nos geram esperança por meio da experiência gerada na perseverança da fé. A esperança da glória
escrita no versículo 2. Mas como que poderemos ter uma esperança em meio a tantas adversidades? Então eu separei 2 tópicos aqui para os irmãos. O primeiro tópico que eu separei, eu chamo ele de a justificação mediante a fé nos dá a paz e a reconciliação com Deus. Então a gente percebe isso aí no versículo 1 e nos versículos 9 a 11. Que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, a justificação mediante a fé, ela nos traz a paz. Com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz que nós temos é também mediante a reconciliação que nós temos com o Pai. Essa reconciliação também vem mediante ao sangue de Jesus derramado na cruz por amor de nós, na paixão de Cristo. E essa reconciliação nos faz perceber que, como Paulo diz aqui, que antes nós éramos inimigos de Deus, como diz lá também em Tiago, capítulo 4, versículo 4, se não me falha a memória, onde diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, como que nós éramos pessoas que vivíamos no meio do pecado, antes da crucificação, antes do sacrifício perpétuo, nós éramos declarados como inimigos de Deus. Mas com o sacrifício de Jesus na cruz, nós fomos justificados. Pela fé, pelo sangue de Cristo, nós fomos justificados. Como diz o versículo 9, pelo seu sangue. E com isso nós fomos salvos da ira de Deus, pois antes nós éramos condenados. Nós seríamos condenados e foi a redenção divina que nos fez ser salvos. Nunca foi por mérito nosso, mas sempre pela graça divina. Sempre nós nunca seremos bons o suficiente, não importa nossas ações, não importa o que nós fizermos, nunca seremos bons o suficiente para obtermos a salvação pelas nossas próprias mãos. Nunca seremos bons o suficiente para obtermos a justificação pelas nossas próprias mãos, e nem a esperança. E por isso que essa graça de Deus, ela nos traz a paz, a justificação nos traz a paz por causa dessa reconciliação. E aí vem o segundo ponto, a tribulação que nos leva à esperança. A gente percebe isso aí nos versículos 2 a 5. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Mas antes de falar sobre esse pedaço que eu acabei de ler, eu gostaria de dizer a definição bíblica de esperança. O que significa biblicamente esperança? A esperança ela vem da palavra grega elpis, que tem 3 significados. Primeiro é a expectativa do mal, o medo. O segundo significado é a expectativa do bem, esperança no sentido cristão, regozijo, expectativa, confiança da eterna salvação. E o terceiro significado
sob a esperança, em esperança, tendo esperança, o autor da esperança, ou aquele que é sem fundamento, o que se espera. Então a gente percebe que, biblicamente falando, essa esperança, ela é a expectativa do bem. A gente tem que perceber, quando a gente faz as nossas traduções, quando a gente faz a nossa exegese, a gente percebe que a mesma palavra pode ter vários significados, por isso que tem essa contradição, expectativa do bem e esperança do mal, expectativa do bem e expectativa do mal. E é por isso que o contexto que se encaixa na tradução também. E a gente percebe também pela raiz da palavra, que é elpizo, que significa esperar no sentido religioso, esperar pela salvação com alegria e completa confiança, esperançosamente ou confiar em. Então, Paulo queria dizer nessa esperança aqui, lembrando que o tema desse mês é a esperança aqui, nesse contexto todo que Paulo estava querendo dizer, é ter a plena confiança com regozijo ou alegria da eterna salvação. A esperança que nós percebemos aqui que Paulo estava dizendo é a nossa salvação. Não é nada material, não é uma esperança materialista, mas uma esperança soterológica. E a gente percebe também, no versículo 2, como eu disse antes, tudo é pela graça. Nossa esperança não vem de nós, mas vem de Deus. Não por mérito, mas tudo por favor imerecido. E a gente percebe o seguinte, que ela também, nós precisamos gloriar-nos na esperança da glória de Deus. O que seria esse gloriar-nos? Bom, no grego significa se gabar, alegrar e regozijar, ter honra. Então, isso que nós venhamos a ter esta alegria na esperança da glória de Deus. Mas no versículo 3, também Paulo fala que é não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Bom, como eu disse, nos gloriar, ou gloriarmos, no sentido original, tem o sentido de se gabar, alegrar e regozijar. Então, Paulo ele simplesmente fala para a gente se alegrar, ter regozijo nas tribulações, o que é uma coisa meio difícil de fazer. Nós podemos passar assim pelos desertos, pelas adversidades da vida, pelos momentos difíceis, pelo temporal. Mas até mesmo lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, se não me falha a memória, para nos alegrarmos nos momentos das provações. Então, que não é para a gente ficar reclamando quando passamos por dificuldades. É para a gente simplesmente ficar alegres. Ficarmos felizes porque estamos passando por dificuldades, porque estamos passando por tribulações. Mas como assim? Por que isso? Porque lá em Hebreus capítulo 12, nós percebemos que Deus é o nosso Pai, e com isso Ele, como todo qualquer pai que se preze, corrige seu filho. Ele nos disciplina. Então é para nós termos alegria na tribulação, porque isso demonstra que nós somos filhos de Deus. E aquele que não é filho de Deus, quando passa por esse momento de dificuldade, ele reclama, murmura, ele simplesmente blasfema a Deus, reclamando com Deus porque isso, porque aquilo, porque estou passando por isso, porque estou passando por isso, mas não consegue compreender o porquê, o para que está passando por isso. Deserto não é morada, deserto é passagem. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito e foi o próprio Espírito que o trouxe de volta. Mas aquele que não compreende os preceitos de Deus, que não entende o propósito de Deus, o porquê ele está passando no deserto, este perece no deserto. Jesus ele foi levado de volta pelo Espírito porque ele conseguiu
vencer as tentações do inimigo. Ele foi aprovado por Deus. Mas aquele que é reprovado por Deus morre no deserto, como aconteceu com aquele povo no Êxodo, onde passou por 40 anos para que houvesse uma renovação do povo de Israel, do povo hebreu. Porque eles não compreenderam o preceito de Deus, eles fizeram bezerro de ouro, quiseram adorar outros deuses, fizeram seu próprio Deus lá no deserto e com isso pereceram. Que nós nunca venhamos a ser essas pessoas. Que nós venhamos a ser bombeiros aprovados de Deus, soldados aprovados de Deus, como Jesus foi. Mas também a palavra de Deus fala que a tribulação produz perseverança. Então nós estamos lá no deserto, nós estamos passando por aqueles momentos difíceis pelo temporal. A própria palavra diz que são duas casas. Uma está construída sobre a areia, a outra está construída sobre a rocha. Nós estamos construídos sobre a rocha. A que está sobre a rocha, ela não cai. Amém. Porque ela vem pela perseverança. Nesse momento das dificuldades, nós obtemos a perseverança. E essa perseverança me faz lembrar do quinto ponto calvinista, que ele fala simplesmente sobre a perseverança dos santos. Que simplesmente fala o seguinte, que aquele que é santo, aquele que é eleito por Deus, que aquele que é escolhido por Deus, ele persevera na fé, persevera na santidade. Aquele que é verdadeiramente filho de Deus, este persevera. E com a perseverança nós temos a experiência. Então nós passamos pela tribulação, na tribulação nós temos a perseverança, e com isso nós obtemos experiência. E por que nós temos a experiência? Para ajudar aquele irmão que está passando pelos mesmos problemas que nós passamos, pois nem todo mundo consegue passar da mesma forma que nós passamos pela tribulação. A própria palavra de Deus fala lá em Efésios, que é para suportar uns aos outros, dar suporte, dar ajuda. Não é para a pessoa carregar seu fardo sozinho, não. A igreja, ela se ajuda. Então, essa experiência é para você ver o seguinte: poxa, aquele irmãozinho está passando pelo mesmo problema, pelas mesmas dificuldades que eu estou passando, que eu passei no passado, então eu vou ajudar ele, porque ele pode não conseguir aguentar. Então, é essa experiência que nós temos que usar para dar suporte à igreja, dar suporte ao irmãozinho que está fraco na fé. E a palavra de Deus também fala que é o seguinte: experiência e a experiência, esperança. Então a experiência ela produz a esperança. Que esperança seria essa? A esperança seria uma esperança de uma vida boa? Não. A esperança seria uma esperança de você achar um baú cheio de tesouro e ficar rico? Não. A esperança é a esperança da salvação. Amém. Glória a Deus. Lembramos que o seguinte, o contexto histórico daquela época lá de Romanos. A igreja de Roma estava sofrendo com perseguições constantes. Ela ficava na rua lá, tinha que ter cuidado para ver se as pessoas descobriam se eram cristãs ou não. Se os soldados romanos descobrissem que essa pessoa era cristã, ela era pega, só pelo fato de que era cristã. Não podia viver em paz em Roma. Então Paulo não estava falando que a pessoa ia simplesmente ficar rico e viver na bonança lá, porque isso aí era algo simplesmente impossível para um cristão naquela época de Roma. Paulo estava querendo dizer o seguinte: você que está perseverando, você que está nessa tribulação perseverança, tendo experiência na fé, você simplesmente vai ter uma esperança da sua salvação. Você simplesmente vai ter a salvação garantida lá no céu, porque você perseverou até o fim. E com isso você ganhou a coroa da vida, e com isso você simplesmente ganhou o galardão final lá no céu. Nosso tudo aqui na terra não é buscar bens materiais. Jesus nunca se preocupou com bens materiais. Jesus sempre foi contra a avareza.
onde o tempo corrói. Jesus, ele sempre nos fala para tesourar tesouros no céu, aonde Deus está, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem o tempo corrói. Essa é a nossa esperança, a esperança da vida eterna. Amém. Glória a Deus. E a gente percebe que a promessa de Deus para a nossa vida não é uma promessa falsa. A promessa da nossa vida de Deus nunca foi material, mas sim espiritual. Então, para concluir, a gente percebe que tudo foi por amor. Amém. Tudo. As provas, as tribulações, deserto, temporal, que a pessoa pode estar passando, tudo por amor. Tudo por amor de Deus por